Fala aí pessoal, beleza? Bom, quem me acompanha deve estar vendo aí que esse mês de fevereiro não tá muito bom pra mim não, né? Que tava dando muito certo, que vinha andando muito bem aí, deu uma rateada aí sinistra. Mas o assunto do vídeo hoje não é esse não. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso. Ontem eu fiz uma análise mais detalhada do bot de Under HT, né? Under Limit HT, e acho que percebi umas coisas ali que não tinham ficado muito claras não ainda. Retirei, removi e agora eu vou ver o que acontece. Mas depois eu falo disso. O objetivo do vídeo de hoje é apresentar aí um bot, apresentar uma ideia, que é o bot de LTD com proteção. Essa ideia não é minha, essa ideia é do Neto também, do Neto da Rio Trader Brasil. Eu gosto muito do Neto, né? Acompanhei muito conteúdo dele. No início da minha caminhada no trade foi muito importante fazer as coisas que ele ensinava. Hoje eu não uso nada do que ele falava, né? Do que ele ensinou, mas foi muito importante como uma forma de exercício de mercado, eu diria assim. Foi muito importante mesmo, né? Procurando esses padrões, as coisas que ele ensinava, eu olhava muita coisa que eu não conhecia, explorava mercados que eu não conhecia, e isso tudo foi muito bom. E agora, então, eu vou com os bots, né, para operar por mim, por assim dizer, eu vou então vou lembrando dessas coisas e vou tentando aplicar com relação aos bots. Eu tentei encontrar o vídeo no qual o Neto explica sobre o LTD com proteção no dia que eu fiz esse bot. O bot tem aí umas 2 semanas ou 3 semanas, não me lembro bem. No dia que eu fiz o bot, eu vi o vídeo, eu acompanhei o vídeo. Aí eu fui procurar o vídeo ontem, já pensando aí que eu faria, né, esse vídeo aqui hoje sobre o bot, e não encontrei mais o canal do Neto. Não sei se ele deletou o canal, se o canal tá oculto, eu não entendi o que aconteceu. O canal da Rio Trader Brasil continua existindo, né? Mas o canal que era só do Neto, que o Neto falava, né? E apresentava algumas coisas, eu não encontrei mais. Então, queria aqui deixar o vídeo e não vou poder por conta disso. Mas aí vocês ficam sabendo, então, que é mais aí uma técnica do Neto, né? Então, a situação aqui é a seguinte. Se sai um gol, do favorito, a gente vai lucrar. Se sai um gol da zebra, a gente toma um pequeno red, um pequeno green, ou não pega nada, né? Porque dependendo da situação e das equipes, quando a zebra marcar, o jogo fica mais provável de que aconteça um empate. Então a odd do empate às vezes até cai, né? Eu que faço aquele back aos empates, no jogo, teve um jogo passado aí, né? Real Madrid e Elche. O Elche marcou primeiro no jogo, no primeiro tempo. A odd do Real Madrid, a odd do empate nesse jogo, eu peguei 100% de lucro com o gol do Elche. Eu lucrei uma stake, por assim dizer, né? Porque o Elche marcou um gol antes do Real Madrid e isso aumentou muito a probabilidade de empate no jogo, né? O mercado do empate é um mercado muito interessante, né? E se não sair gol de ninguém, se o jogo ficar 0-0, a gente vai então ter a proteção feita no under limit e vai lucrar a quantidade que a gente perderia no LTD. Aí tem uma coisa que é complicada aí, que não está muito bem explicado no vídeo do Neto, e eu acabei dando a minha interpretação do que fazer, né? O fato é, se a zebra marcar, você precisa fechar. Não há nenhuma possibilidade de você manter essa operação aberta, porque se a zebra fizer 2-0, você está no caminho para perder a stake inteira. Então, se a zebra ou o visitante, né, pode não ser uma zebra também, marcar, você precisa então fechar a operação. Quando o favorito marca o gol, nem sempre você ganha uma quantidade muito relevante e muito significativa no lay ao empate. Então vamos supor que o gol saia com 10 minutos de jogo. O favorito, casa, marcou. Não vai ser uma situação que vai te dar um lucro muito bom, não. Então, não fica muito claro, né? Nesse vídeo do Neto, tem até umas pessoas perguntando no vídeo, o que a gente faria, se a gente fecha a posição, se a gente deixa ela aberta, se a gente cria assim uma meta de lucro, né, nessa posição aberta,
Então eu acabei dando a minha interpretação do que fazer, que é manter a entrada aberta então. O jogo inteiro? Não, não o jogo inteiro, mas a gente vai ver ali a porcentagem que eu estabeleci para fechar. A gente não vai falar desse bot aqui de 14%, a gente vai falar dos bots aqui de baixo. Esses de 14% tem, acho que não tem nem 4 dias ainda, tem pouquíssimo tempo que eu fiz. E eles buscam então 14% de lucro no lei ou empate. 14% por quê? A proteção, em média a proteção dá um head para a gente de 8% da stake. Então, buscando 14% de lucro, a gente está garantindo mais ou menos 5% de lucro no LTD. Os 8%, a cobertura dos 8% perdidos, mais os 5% que a gente almeja aí como lucro. Né? Eu estou fazendo isso com 5% para fazer uma espécie de um método de ciclos, para testar um método de ciclos aqui. Por quê? Eu vou ter como meta apenas 5%, como se fosse o método de ciclos do Netuno, né? Só que aqui tem o bônus do gol, né? Se o favorito fizer 2-0, aí eu pego o lucro alto, né? Ou o lucro todo praticamente assim, né? Então, cabe um pouquinho aqui, mais um head no under limite HT, né? Minha nossa. Então, eu pego, eu perdi até a concentração aqui. Vamos lá. Então eu pego aqui, se eu conseguisse fazer aqui um método de ciclos, né? Se eu conseguisse unir esses dois bots para garantir que eles vão sempre fazer a mesma operação e eu pudesse também aumentar a stake da proteção conforme aumenta a stake do LTD, dava para fazer, né? Dava para fazer sozinho, mas não tendo como eu aumentar pelo bot, tem como eu aumentar a stake do LTD manualmente. Eu ia observando, né, cada vez que o LTD pega ali duas vezes um lucro, né, ou uma vez a cada vez, ele não faz tantas operações, né, eu vou lá e aumento a stake da proteção para ela combinar com a stake que o LTD está entrando, e aí eu consigo trabalhar um método de ciclos assim. E pelo de baixo aqui, dá para ver, né, que pela consistência dele e pelo head que ele toma sempre, que é pequeno, muitas vezes de menos de 10%, parece que tem um caminho para trabalhar o método de ciclos aqui sim, né? Só vai ter que fazer, enquanto não há essa possibilidade de trabalhar duas entradas no mesmo bot, a gente poderia fazer isso então manualmente, né? Então eu vou mostrar a configuração dos bots em primeiro lugar e depois vou mostrar como eu fiz ou como eu estou tentando fazer ou garantir que os dois bots vão entrar no mesmo jogo. Não tá saindo perfeito como eu imaginei, mas está, sim, moderadamente tá acontecendo, né? A gente vê aqui que o LTD tem 34 entradas e a proteção tem 37. Então já ocorreu algumas vezes de a proteção entrar no jogo, o LTD não conseguir entrar e eu perder a proteção sozinho porque saiu o gol e tal. Então é uma possibilidade, né? Porque os dois não têm um link direto, né? Mas a gente vê aqui que eles estão ligeiramente lucrativos, né? Vamos mostrar então primeiro o LTD aqui. Então, é o padrão, né? Ele faz uma entrada no lei ao empate. Eu fui testando aos poucos até encontrar esse período de tempo aqui, né? Tive que ir observando como ele conseguia entrar, como ele não conseguia entrar, porque ele precisa também da entrada em outro mercado, né? Então eu fui tentando encontrar e ajustar esse minuto da entrada aqui, até perceber que os dois estavam conseguindo entrar, conseguindo se achar, então, né, nos mercados que eles precisam entrar, e estava dando certo. E aí, então, a gente trabalha aqui com a responsabilidade da stake, e eu fui também observando como que dava uma relação de lucro bacana. Ele já foi resetado uma vez, né? Quer dizer, ele já foi resetado algumas vezes, eu fiquei observando e fazendo alterações conforme era possível ou não. E eu limitei a odd aqui a 4,30. Na verdade, eu queria 4.
mas eu limitei a 4,30 por conta das oscilações do mercado, para ele poder pegar um pouquinho maior, né? Mas a ideia aqui era 3,15 até 4, porque acima de 4 fica muito difícil atingir o objetivo que eu tenho para o green, né? Para ocorrer a fechada. E como eu quero que ele feche, eu limitei então a odd a 4. Então aqui padrão, né? 1 minuto até 7 minutos, 60 segundos depois do gol para esperar e um gap máximo aqui de 3. Placar, só vai entrar no placar 0-0, né? Isso é claro. Nas estatísticas ao vivo não tem nada, porque é o início do jogo, ou o mais próximo do início do jogo possível. E aqui as odds filtro, que são então o pulo do gato para tentar fazer com que o bot entre, os dois bots, o LTD e a proteção, entrem no mesmo mercado. Então eu estabeleci aqui que a odd do empate esteja entre 3,15 e 4. Aqui eu coloquei o 4, né? Não coloquei 4,30, como eu expliquei lá antes. O 4,30 era apenas para ter uma margem um pouquinho, né? Porque aí, vamos supor, a proteção entra. Aí o mercado do empate que estava 4 vai para 4,05. Aí o LTD já não vai entrar mais por conta de uma oscilação que daqui a pouco pode cair ou não e tal. Então eu fiz aquela alteração lá no empate e começou a dar certo. As entradas começaram a casar melhor, né? E a odd aqui da casa é de 1,50 até 2,0. Isso aqui é uma regra lá do método do Neto, né? Como ele ensina. Nós vamos pegar então essa odd da casa entre 1,50 e entre 2. A gente não pega a odd menor do que 1,50 porque é impossível a odd da casa ser 1,50 e a odd do empate ser 4 só. Se a odd da casa for menor do que 1,50, a odd do empate vai ser muito maior, né? Aliás, com a odd aqui a 1,50, já vai ser bem difícil encontrar uma odd de empate aqui que seja próxima de 4. A maioria vai estar em 5, mais que isso, mas aí depende da liga, né? Dependendo da liga, se a liga é um perfil que possui muitos empates, ele vai encontrar essa odd um pouco mais baixa. E aí tem aqui uma outra característica que é também bastante necessária, que é a odd minuto a minuto para os bots se encontrarem ali no mesmo jogo, né? Então, a odd do under,5 não é o under,5 HT, é o under,5 mesmo. Do minuto 1 até o minuto 7, ela vai estar de 12 até 1000. Essa é outra regra do método do Neto. Você pega a odd do under acima de 12. Por quê? Para diminuir o valor necessário, né, que você vai ter que investir na proteção para cobrir lá o seu head caso ele aconteça no LTD, né? Porque a gente vai fazer uma entrada no modo lucro, depois eu vou mostrar ali. Então, a odd do empate do minuto 1 até o minuto 7, 3,5, 3,15 até 4. Ela vai então continuar, né, dentro do perfil então dentro do perfil do método, né, igual está aqui, porque a odd pode subir muito no início do jogo, né, pode acontecer um cartão vermelho, sei lá, né, e aí a odd vai subir, ela vai ser alterada, e eu não coloquei nenhuma estatística de cartão, né, no jogo, então é preciso então ter essa odd aqui no minuto a minuto também para garantir que entre o minuto 1 e o minuto 7 isso aqui vai estar acontecendo e essa odd vai estar aí nessa faixa. E também a odd da casa, né, entre o minuto 1 e o minuto 7, ali na faixa do 1,50 até o 2. Talvez até desse para fazer isso aqui com duas estatísticas só. Só que de forma a tentar garantir, como eu falei, que os dois bots façam as entradas no mesmo mercado, quanto mais estatísticas a gente colocar aqui, me parece que vai ajudar, né? Talvez até atrapalhe, não sei, né? Estou ainda tentando aí aprender e entender. Histórico para live nada, competição vai fazer em todas as competições, ainda não tenho dados para excluir nada. E aí o critério de saída, né? Esse bot que eu estou usando,
que é há mais tempo, né, que está em testes aí há mais tempo. Eu coloquei como stop green dele 21% de lucro. Então, ele espera chegar ali, né, como a stake a responsabilidade é de R$2, ele espera chegar ali, então a 42 centavos. Esses 42 centavos são praticamente metade do lucro total possível, né? Numa odd 4, se eu não me engano, vai ser R$1 de lucro. É quase metade, né? Do lucro aqui possível, então. Então, ele não tem stop head, o máximo de gap aqui é 10, porque às vezes depois que a odd do empate passa ali de 10 ou de 15, começa a dar um gap muito grande no mercado, e ele fecha, né? Isso aqui foi a minha interpretação, a minha maneira de colocar a coisa, e aí está aberto para qualquer um fazer aí, né? Dar suas contribuições. A minha maneira dele fechar e dele encerrar a operação em head é apenas se o visitante estiver à frente no placar. Então ele só fecha no resultado 0-1, no resultado 1-2 e no resultado 2-3. Se o jogo chegar a esses resultados, ele vai então encerrar a operação. Por que fechar nos resultados assim? Porque eu quero deixar a operação aberta até atingir o stop green de 42 centavos ali então, né? E como eu preciso fechar a operação caso o visitante passe à frente, né? Senão tem a probabilidade dele ampliar o placar e aí eu tomar o head completo, eu preciso então, sempre que o visitante ou a zebra estiver na frente, fechar a operação. Se a casa está à frente no placar, a gente espera então, né, com paciência, quer dizer, a gente não, o bot, né, eu nem vou ver, na maioria das vezes nem vou ver a operação acontecendo. O bot espera ali chegar então nesse lucro pretendido de 42 centavos e fecha a operação em stop green. O que eu tenho visto da experiência até agora, né, dessas poucas entradas, 30 e poucas entradas, é que a tendência é que o favorito vai fazer mais um gol e a gente vai atingir então lá o stop green mais cedo do que a gente estaria esperando. Então essa é a configuração do LTD. Configuração agora da proteção. É uma entrada em back ao under 0,5, mercado full time, né? Então ele faz também a entrada de 1 até 7 e aqui tem que ter um gap de 5 mais ou menos, porque esse mercado costuma estar espaçado no início do jogo, ele costuma ter espaço ali. Então a nossa entrada, isso aqui que é importante, né? A nossa entrada ela é no modo lucro, né? E na odd de 12 até 1.000. E eu coloquei aqui 2,07 para tirar a comissão da Betfair. Que na verdade está errado, né? Devia ser 2,14. Então é bom que a gente já faz essa alteração aqui, né? Na verdade a minha seria um pouco menos, né? Mas vou deixar 2,14 para ficar didático aí, né? Porque a gente entra no modo lucro. Quando a gente entra no modo lucro, o bot vai fazer o cálculo seguinte: da odd 12 até chegar na odd 1,01, quanto eu preciso apostar para ganhar então esses R$2? Então, ele vai entrar na maioria das vezes na odd 12 com 16 centavos, 15 centavos, 14 centavos, num caso bem limite assim, 19 centavos, né, se o mercado der um pulinho. E aí você lembra lá do que eu fiz no LTD, né? Meu objetivo do lucro do LTD é 42 centavos. Mas eu vou ganhar 42 centavos se eu tiver green ali? Não. Eu vou ganhar metade disso, porque quase 20 centavos vão ser perdidos na proteção, né? Quase 20 centavos vão acabar perdidos aqui nessa proteção. Então, essa é a configuração aqui padrão, né? Tentando então proteger o bot daquele head que seria o head no placar do jogo 0-0. Né? Então, ele precisa entrar quando o jogo estiver 0-0. Tem que ter atenção com isso aqui, porque pode ser, porque os bots costumam entrar em momentos diferentes, em minutos diferentes. Às vezes saiu um gol aí no meio desse 1 minuto, aí a proteção já tomou o gol, o LTD vai entrar no jogo que o placar já andou, então
tem que ter, assim, a coisa não sai perfeita, mas a gente está tentando encontrar maneira de fazer, né? Aí não tem nenhuma estatística viva, né, igual o outro. E aí aqui no bot da proteção, o critério então, né, da casa e do empate, casa entre 1,50 e 2, empate entre 3,15 e 4 e as odds minuto a minuto. Aí aqui vai ser a odd da casa, a odd do empate, a odd do under 0,5, né? Sempre com atenção aqui, né? A odd 12 até 1000, 3,15 a 4 e a casa 1,50 até 2. Minuto sempre, minuto 1 até o minuto 7, da mesma maneira lá que o outro bot. Histórico pré-live não tem nada, todas as competições, equipe não tem nada, e aí critério de saída não tem, né? Porque saiu o gol, ele vai tomar o head. E se não saiu o gol, vai ficar ali até o último minuto do jogo e ele vai pegar um green completo aí no under 0,5. E aí vai evitar o nosso head lá do LTD. E, inclusive, se sair um gol lá nos 90 minutos, a gente pega um green completo lá no LTD, né? Então, não precisa se preocupar com essa parte aqui. Gestão da stake não tem nada, né? Tem que salvar porque eu mudei lá o 2,14, né? Então, essas são as configurações do bot, né? Então, olhando aqui, né? Vamos ver, será que eles estão entrando no mesmo jogo mesmo? Estão aqui no LTD. A gente vê aqui que a gente tomou, quer dizer, a gente não tomou um head, né? Esse aqui foi um resultado protegido, porque é o LTD. Perdemos aqui R$2, então, nessa Copa da Turquia aqui, né? Besiktas e Göztepe, ou Göztepe, não sei. Bristol City e Reading na Championship. Olha lá, 47 centavos. Slavia Prague, Sparta Prague. Aqui, qual que foi a situação, né? A zebra foi e marcou o gol. Então perdemos ali 3,5%, né? Deportivo Saprissa, 37 centavos. Futebol Estrela e Acadêmica, deve ser Acadêmica de Viseu, não sei. Mesma situação, gol da zebra, né? Gol do visitante, 5% de prejuízo. Lincoln e Morecambe, não sei, né? 48 centavos de lucro. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Aqui é uma situação na qual saíram 2 gols, né? Um atrás do outro, tá vendo? O lucro nem é tão grande assim. Se eu não me engano, esse jogo saíram 2 gols logo no primeiro tempo do Wolfsburg. Aqui mais um resultado, né? Ó, da Turquia também, né? Outro 0-0 na Turquia aqui. Mais um jogo aqui no qual eu acho que acabou saindo 2 gols, né? Então ele pegou direto ali 54 centavos. Aqui um jogo no qual o gol não contou muita coisa, né? Você vê que ele fecha ali. Aqui no Inter versus Milan, se eu não me engano, é o Milan que abre o placar e ele fecha no resultado 0-1 com um pequeno lucro. Então tá vendo? Tem vezes que você vai pegar o red, né, nesse primeiro gol, às vezes vai pegar um green pequenininho. Aqui, né, tem um lucro completo aqui de 63 centavos. Se eu não me engano, esse gol acontece no final do jogo. O jogo segue 0-0 até o final. E tem um gol lá depois dos 90 minutos. Eu acho que ele pega e ele fecha no final do jogo. Se eu não me engano, já tem tempo, já não estou lembrando direito. Mas deu para entender aqui, a partir desses resultados, mais ou menos qual que é a ideia, né, como funciona. E na proteção aqui, aí vai ser o festival do red com pequenos greens, né? Você vê aqui, né, a proteção aqui ele conseguiu proteger. Nunca é tão perfeito, né, como a gente fazendo na mão, né? Então aqui ele conseguiu ele conseguiu corresponder só no lucro só 1,89 lá no mercado 0,5. E aí as sequências imensas, né? Tá vendo? 13%, 16%, 13 centavos, 16 centavos, 17, sempre nessa faixa, né? A que eu mais vejo é essa aqui, 8,41% de prejuízo, ou 18 centavos, que eu acho que é a entrada exatamente na odd 12. A entrada ocorreu exatamente na odd 12, então é esse prejuízo aqui de 18 centavos.
Aqui tem, né, a correspondência praticamente completa, né, 1,99 aqui, que é aquele outro 0 a 0 da Turquia. Mais uma aqui, né, na Liga Escocesa. Mas aí, de maneira geral, vai ser red, 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 né? E o gráfico, essa coisa linda aqui, né? Mas quando compara um gráfico e outro, né? Fica legal e fica bacana. Então, abrindo aqui, na hora que eu abri, ele abriu só o resultado do LTD. Só que aí a gente tem que colocar também, né, a proteção, porque a gente está dizendo aqui que os dois são um bot só. E ele tem, então, aí, né, no geral, né, então, 3,92 de lucro ou 196% de green sobre a stake, né? É um método para supostamente se pegar pouco lucro de uma forma consistente. Se ele vai funcionar mesmo assim no longo prazo, não dá para a gente saber, né? Eu fiz um pouco desse método lá no início da minha caminhada no trade. Dava certo, mas eu fazia isso, eu aplicava isso, era na Série A e Série B do Brasileirão. São ligas excelentes, excepcionais para fazer esse método, tá? Brasileirão Série A e Brasileirão Série B. Só não é assim, você só não vai encontrar muitas entradas, porque não é muito normal na Série A e na Série B você ter o mercado do 0,5 começando 12 ou para cima. Você vai ver isso aí em 20%, talvez 30% dos jogos, né? Diferente, por exemplo, da Bundesliga, que você vai ver isso em 100% dos jogos. Mas nos jogos que você encontra no Brasileirão Série A e Série B para fazer isso aqui na mão, é muito bom, cara. É muito bom mesmo, né? Porque esses jogos têm uma tendência a frustrar a expectativa do mercado em gols. Então, costumava muitas vezes fazer a entrada da proteção e o jogo acabar 0 a 0, então aí tudo bem. E acontecia muito, né, de fazer a entrada na proteção e o jogo ter um gol só. Isso na Série A do Brasileirão, Série B, acontece direto, né? Para quem quer às vezes treinar um pouco esse movimento do mercado do empate, é um método bem bacana, né? Série B e Série A do Brasileirão daqui a uns meses está aparecendo aí para aplicar esse método, né? Quem achar interessante, legal, né? Pode fazer também na La Liga, que é uma liga que tem um perfil bacana. Quer dizer, nos últimos tempos eu acho que não está muito assim não, né? Mas ela tinha, né, um perfil bacana para trabalhar isso aqui, mas nos últimos tempos a gente está vendo aí Getafe fazendo goleada, o bagulho tá louco lá, né? Então, ele tem pouco lucro, né? Mas ele tem uma consistência. Essa consistência dele aqui, através dos dias, eu acho que ele tá há mais tempo e eu tô falando bobagem aqui, então não. Não, é um dia só a mais. Foi dia 31/1 que foi o último reset que eu fiz. Já fiz vários resets nele, mudando configurações, para depois ter, assim, mudava uma configuração muito importante, aí eu fazia o reset, né, para não contaminar aqui a amostra, né. Então, desde o dia 31/1 que ele está rodando, que foi o último reset, e é muito interessante isso aqui, né, como dia a dia ele tem, assim, um lucrinho aqui de forma bem consistente, né. Isso aqui é sábado e domingo, né. Sábado e domingo ele vai encontrar mais oportunidades, então vai lucrar um pouco mais. Mas ele, como ele vai aí, né, de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, tendo um lucrinho, né? Então, eu estou mostrando aqui, ele tem um pequeno tempo relativo, né? Mas ele já está trabalhando tem um bom tempo já. Então, eu já resetei ele várias vezes, mas eu resetei para fazer aprimoramentos, né? Ele já estava bom, ele já estava lucrativo, e eu fui resetando e alterando para acertar aquela coisa da entrada dos dois bots ao mesmo tempo. E, e é por isso que eu estou apresentando, porque realmente eu vi potencial, assim, né? Ele não chegou a um mês ainda, não. No total, ele deve ter uns 25 dias, e eu garanto que nesses 25 dias ele foi lucrativo. Mas eu não sei o que vale a minha palavra depois aí dessa fase do Under HT, né? Mas assim, né? É um método bem interessante, né? É um método simples e é um método que nunca vai ter provavelmente nunca vai ter uma variação muito grande, né? Uma variação muito imensa aí
ao longo da caminhada dele. Pelo menos eu espero, né? Vamos ver se vai ser assim ou não. E eu estou compartilhando isso aqui porque às vezes alguém que já trabalhou esse método, né, manualmente, igual eu já trabalhei também no passado. Às vezes tem alguém que faz isso, né, o tempo inteiro aí e só usa esse método e talvez possa dar aí umas ideias e possa contribuir então comigo, falar, ó, faz isso que vai melhorar ou faz determinada outra coisa que vai melhorar, né? Então é isso. Esse é o bot que eu fiz aí, né? Essa é a minha tentativa de interpretar então o LTD com proteção do Neto, então, né, do Neto da Rio Trader Brasil. E te convido aí, né, se você quiser, a testar também esse método. Então, só dando uma passada aí em outros bots, né? Meu bot de under à frente está numa fase péssima, quebrou o segundo ciclo, estava no ciclo 2 de novo e quebrou. Aí, já na primeira entrada da terceira tentativa já tomou um red aí, mas aí já pegou um green, tá aí se recuperando. Eu fiz um bot aí de back 3-3, né? Eu tinha feito lei 3-3, que é quase uma brincadeira é quase um meme no grupo das pessoas com as quais eu converso todo dia, né? Que a gente trabalha junto fazendo as nossas apostas. Eu tinha feito lei 3-3 e tinha percebido a forma como consistentemente o mercado produz, não, com o mercado não, né? Como o futebol produz os resultados 3-3, né? Meu bot chegou a 350 entradas no lei 3-3 e nessas 300 e depois dessas 350 entradas, ele estava 300% negativo. Ele achou 9 heads em 350 entradas, né? Então foram aí 9 jogos no qual o resultado 3-3 aconteceu lá no final. E aí eu, né, como sou aí então um discípulo do mestre Paulo Rebelo, a regra é clara, né? Se dá prejuízo no lei, se o prejuízo é muito grande, né, muito significativo no lei, é porque o lucro está no back. E, né, aqui eu acho que tá bem claro aí, né, que nesse tempo que está trabalhando já pegou aí 5 resultados 3-3. Tem esse resultado aqui praticamente surreal, né, para quem olha isso aqui e pensa que é com apenas R$ 2 que o bot está entrando. Só que é preciso lembrar que quando eu estava fazendo lei ao 3-3, eu peguei uma good run de 146 entradas. Então é possível imaginar que esse bot aqui de back 3-3 em algum momento vai ter aproximadamente aí uma sequência de 150 heads. Ou mais, quem sabe, né? Então quando eu me propus a testar isso aqui, eu pensei assim, quanto que eu estou disposto a investir para testar essa teoria? Eu estou disposto a investir R$ 300, sabendo que eu posso pegar uma sequência de head de 150 heads? Eu estou disposto a fazer isso? Eu pensei, eu vou pagar, eu vou testar, porque eu estou começando a entender que o bot tem alguma coisa a ver com esse aspecto macro do mercado, do aspecto que a gente individualmente como trader a gente não consegue trabalhar porque ninguém tem 100 mãos e 100 telas ao mesmo tempo para cuidar de 90 jogos no sábado, né? Tem coisa, né, que o bot vai fazer tantas entradas vai que ele vai encontrar aquilo que uma pessoa na mão não conseguiria fazer, né? E eu estou fazendo especificamente esse 3-3 porque eu estudei esse mercado por muito tempo, né? Por alguns meses. Eu estudei esse mercado na Bundesliga 2 e na Série B do Brasileirão. E ele é um mercado cujas odds não fazem muito sentido para o back, né? Quando eu fiz o bot de lei 3-3, eu já imaginava que seria que ele não seria lucrativo, né? Eu tinha algumas dúvidas, por quê? É só você pensar o seguinte, a Série B do Brasileirão tem 380 jogos numa temporada, né? A Série B do Brasileirão do ano passado teve 3 resultados 3-3. 3 jogos terminaram 3-3, inclusive 2 jogos do Cruzeiro, né? Se eu não me engano, acho que foi isso mesmo. Quando você vai ver as odds iniciais
do back ao 3x3 na Série B, você vai ver as odds entre 150 e 200. Agora, é só fazer a conta simples. Uma pessoa que entrou em todos os jogos da Série B, no resultado 3x3, na temporada passada, saiu com lucro. Né? Se ela pegou uma odd de 200, isso equivale, claro que tem que tirar aí a comissão, né? Se ela pegou um back a 3x3 na odd de 200, isso já é metade de todos os jogos. Ela já pegou um green para metade de todos. Se alguém pegou os 3 resultados, ele entrou em 380 jogos no resultado 3x3 e saiu lucrativo lá no final. Essa é que é a questão, né, que Paulo Rebelo fala, e acho que o Ricardo da Full Trader fala muito também, né, da questão da odd justa. Você vê que parece, né, eu não sei ainda, né, é o que parece, né, que essa odd do 3x3, ela geralmente ela tá fora. Parece, né? Então, eu tenho aí 450 entradas até agora, né? As 350 que eu fiz em lay e agora as quase 100 que estou fazendo em back, que demonstram de fato que esse resultado 3x3 é um resultado complicado. É claro, né? Tem o 3x2, tem o 2x3 também. Quer dizer, eu acho que o 3x2 e o 2x3, eu trabalhei muito 3x2 e 2x3 na Bundesliga 2 e peguei muito green, mas muito mesmo, né? Quando eu estava testando o método do lado mago do CS, né? Do Murilo. E o time que mais me deu green, né? Que mais me deu green, não. O time que mais me deu lucro nessa busca do 3x2 ou do 2x3 foi a Ponte Preta na Série B do ano passado. O Náutico deu um lucrinho bom também, mas foi pouca coisa, mas a Ponte Preta foi uma campeã desse resultado ou de criar situações nas quais eu conseguia explorar esse mercado do 3x2. Né? Então, eu tenho um interesse assim muito grande por esses 3 resultados. 3x3, 3x2 e 2x3 e tento explorar isso aí de alguma maneira. Né? Aqui, né, o bot de lei 0x1 tá no processo dele de recuperação, né? Ele tinha chegado a R$ 20 de green, né? Que era 800% de lucro. Aí entrou numa bad run de novo, voltou para menos 20, começou a se recuperar, tomou outro red, tomou outro. E aí agora, né? Tá numa fase mais consistente aí nas últimas semanas e tá aí agora com 100% de prejuízo só. Lembrando que ele saiu de menos 650% de prejuízo antes de eu fazer a última alteração e agora está com eu só não fiz o reset dele, né? Então parece que ele está em prejuízo, mas na verdade ele está num lucro muito grande, né? Para o tempo que ele está funcionando, né? E aqui, né? Coisas, testes. Aqui um lay fora aqui que é do Andrew. O LTD com proteção. Aqui as interpretações aí do Arada, né? Sobre o over limit, né, que é o over com faixa de odd, que, não, que indiscutivelmente, né, não se compara às minhas tentativas aqui. Eu até compartilhei lá na comunidade. Quem não viu ainda, dá uma olhada lá e visita o canal dele, vê o vídeo dele sobre essas faixas de odd aí, que o bot dele esses bots têm trabalhado, eles nunca estiveram em red, assim considerando os 4, né? Claro que um ou outro acaba, né? Esse aqui que eu fiz que é um pouco diferente, ele sempre, que é o que entra na odd 1,33, ele sempre tá menos lucrativo que os outros. Mas, no geral, se você juntar o resultado dos 4 bots, eu nunca vi isso aqui em red. Nunca vi, desde que eu coloquei para rodar. É um método que funciona aí muito bem, né? Esse aqui é esse aqui é do vídeo novo dele, com umas configurações novas, com umas ideias aí que eu resolvi colocar o bot exatamente da maneira com a qual ele trabalha, né? Sem colocar as minhas ideias que com certeza tem funcionado muito pior, né? E o bot aqui de 1,16, né, de over na odd 1,16, eu tô estudando com um amigo do canal aí, o Tarcísio, né? Ele tá com uma ferramenta para interpretar resultados dos bots
e a gente encontrou um padrão lucrativo nesse over 1,16, um padrão bem lucrativo. Aí a gente colocou esse over na 1,16 para rodar de novo, e de novo ele tá dando prejuízo. Então esse bot aqui é outro exemplo daquela coisa que eu falei do macro, do que a gente não consegue conceber como um trader assim que usa sua mão para fazer as operações e abre layback e usa o site da Betfair. Tem coisa que só o bot vai conseguir fazer, né? Por quê? Se a gente pegar esse resultado aqui de 813 greens dele e 140 heads e virar ao contrário, que ele faria lay ao over na odd de 1,15, a gente teria aqui R$ 66 de lucro. Ao invés de ter 39, né, R$ 40 praticamente aqui de head, a gente teria R$ 60 de lucro se a gente tivesse feito todas essas operações aqui ao contrário. Só que aí o que acontece, né? A nossa cabeça, pelos métodos que a gente aprendeu a fazer, pelas coisas que a gente começou a... pela maneira como a gente aborda o mercado, a gente não tem dimensão desses números, né? São números muito imensos, muito grandes e tal. E é difícil para a gente imaginar que é possível tirar lucro de uma situação assim. E principalmente se lembrar que esse bot aqui teve R$ 35 de lucro, né? Ele chegou um momento de ter R$ 35 de lucro. Imagina a bad run que isso não produziu, né? Trabalhando, se ele estivesse trabalhando em under. Então, né? Por enquanto eu vou deixar ali só o 3-3 para não ficar gastando muito dinheiro com isso. Se em algum momento eu sentir que o 3-3 encaixou assim, que eu pensar, cara, esse bot vai funcionar mesmo, eu vou então fazer a inversão aqui do over 1,16 para o under e observar, né, e ver então o que acontece. E o único padrão mesmo, né, que se segura, que se sustenta do over que eu tentei é essa entrada dos 30 até os 38, que não é mais até os 38, é até os 36, só que ela não é lucrativa, ela só troca dinheiro com o mercado, você vê, né? Tem 216 entradas, 35 heads, mas nunca sai disso aqui. O lucro máximo que ela já pegou foi R$ 4, aí daqui a pouco desce para -4, -6, aí sobe para 1, depois desce para -2, e só troca dinheiro esse bot aqui, só troca dinheiro. E isso aqui, né, era um... Não, isso aqui deixa pra lá que é um teste muito louco aí da minha cabeça aí, né? E o bot de under, aqui os bots de 80 minutos estão bem, né? O de 1,5 de 2,5 não funcionam, mas os outros funcionam por eles, né? Então, Então é coisa para tratar num futuro aí, né? Quando a gente for falar desses bots novamente. Mas aí o meu under 0,5, né? O do desafio já não sei nem como é que tá, vou até olhar aqui, é uma boa, né? O desafio é a partir do dia 20, né? Tá lá com -17, né? Pensar que ele tava bem, né? Pensar que na primeira semana ele tava excelente, assim, agora já tá com -17. Mas aí, o que eu acabei descobrindo aqui, né? Dessa bobagem aqui, né? Que foi... Não, vou colocar o outro aqui que é melhor. Tinha uma liga aqui que eu não tava percebendo o prejuízo dela, né? Que agora, assim, eu dei uma esquecida, né? Dei uma bobeada e acabei não vendo, né? Essa é a liga que produziu os piores resultados aqui do dia, não, é do dia 1º de fevereiro até hoje. É aqui, ó. Essa Professional Development da Inglaterra, que é um sub-23, né? Essa liga sozinha aqui, né? 6 heads, ó, menos 10,93. E isso aqui, English Premier League 2, Divisão 1. E tem aqui, ó. Cadê a outra? Aqui. English Premier League Division 1 aqui. Isso aqui são campeonatos sub-23. Eu tava meio que viajando aqui, eu até via, né, esse resultado aqui, essa coisa,
mas eu não estava prestando atenção, eu olhei rápido, eu achei que era a Premier League mesmo, né? Você vê, a Premier League está em cima aqui, ó, com 2 heads, né? Que acontece mesmo, né? Nesse mês está ruim, mas a Premier League é uma das mais lucrativas do bot, né? Como um todo. E eu vi isso aqui achando que era a Premier League normal, então pensei, ah, daqui a pouco vai voltar ao normal, né? Aí de repente eu vi que tinha 2 Premier League, aí que eu passei o mouse, eu falei, gente, puta que pariu, não é o negócio. Aí que eu fui ver, cara, aí fui olhar esse sub-23 da Inglaterra, tanto essa aqui eu já sabia que era ruim, mas eu estava testando, eu queria deixar para o futuro, porque teve uma fase que ele foi muito bom. Aí eu fui olhar essas 3 ligas aqui, a probabilidade de. Não, a probabilidade não, né? O resultado até então, até hoje, de over HT é 85% das 3. 80, pensa nisso. Não tinha como dar certo mesmo, né? Aí o que acontece? Só as 3 juntas, né? São aqui, ó, 11 reais, né? É, 17 reais e com essa aqui de quase 8 reais, 25 reais, né? De 50 reais de prejuízo até agora que esse bot tomou, 25 são por essas 3 ligas. Olha a diferença que faz uma liga ruim num bot, né? Isso é uma reflexão interessante pra gente, né? O Netuno fez uma postagem lá na comunidade do Layback e ele falava isso, que ele tem um amigo que ganha dinheiro com bots e o amigo dele falou, ó, o caminho pra você ter lucro com bot, cara, é você tirar as ligas que não funcionam. O caminho é esse. E tá aqui um exemplo fantástico. Isso não quer dizer que o bot não estaria em bad run, né? Ele teria perdido aqui 25 reais de qualquer maneira, né? Que não é um bom resultado para esses 10 dias. Só que perceber que apenas 3 ligas são responsáveis por 50% do prejuízo, porra, é aí uma coisa que a gente tem que estar muito atento e fica isso aí como lição, né, para todo mundo e que isso vale também aí para todos os bots. Então é isso, pessoal. Seguimos aí trabalhando, né? Eu não desisti ainda, né? Foi naquele dia que eu tive o pior resultado lá, que foi menos, quase menos 100 reais. Eu fiquei assim, falei, puta que pariu, não tá dando certo esse negócio, o que que eu faço? Aí depois eu me reconcentrei e falei assim, não, calma, vamos trabalhar com calma, né? Eu fiz um investimento financeiro para trabalhar com esses bots, né? Eu separei um capital, no início eu sabia que não ia ser fácil, né? Eu já mexi com essa merda já em day trade, né? Então eu sei que não é fácil. Eu ainda não perdi esse dinheiro, né? Então é assim, eu separei esse dinheiro, eu vou investir esse dinheiro. Então é isso. Então eu vou até o fim, né? De todos os bots de testes assim que eu já fiz, tem muito bot que eu testei e deletei, que estava em red, né? Eu já gastei mais ou menos uns 300 reais, 350 reais mais ou menos que eu já desperdicei de fato, né? Se a gente pode dizer assim, só fazendo testes, né? Mas se eu se disso tudo aqui eu tirar um bot lucrativo, eu tenho certeza que esse dinheiro volta. Então eu sigo aí na tentativa, né? E espero que vocês estejam animados também nessa luta aí. A gente segue aí junto, né? O que eu puder ajudar, vocês podem contar comigo. Só tem alguns bots aí que infelizmente a gente não pode compartilhar por questões de liquidez, né? Mas eu estou em estudos, né? Ainda não. No dia que eu tiver um bot lucrativo mesmo, né? Eu vou passar a base e aí cada um desenvolve em cima da base. E eu vou ter o meu e cada um vai ter o seu e vai desenvolvendo e tal. Mas enquanto a gente ainda está estudando, a gente vai trocando ideia e vai aí então adquirindo conhecimento. Beleza, galera? Então é isso aí, né? Esse vídeo curtinho aí, né, para vocês, mas pô, o vídeo, a parte do método eu tenho que explicar bem, né? Mas é isso aí, né? Até a próxima, então. E dia 20 eu vou fazer aí um. Dia 20 o meu bot de under 0,5 chega a 3 meses. É o primeiro bot que vai fazer 3 meses. E aí vamos ver o que a gente vai ter para falar desse bot no dia 20, né? Vamos ver o que acontece até lá. Então, um abraço a todo mundo. Obrigado aí pelo apoio no canal. E aí embaixo aí na descrição tem alguns links aí de super cotações da Betfair. Se você não tem conta na Betfair, abre a sua conta na Betfair aí com o meu link que vai me ajudar bastante, beleza? Então é isso aí, pessoal. Um abraço para todo mundo, até a próxima.